Muito bem, vamos falar sobre redação neste vídeo. Eu tenho certeza que você que está do outro lado desta tela já passou pela situação perversa que é ser obrigado a redigir, obrigado a escrever, sem que você tenha recebido o devido suporte, o devido aporte, o devido conhecimento, sem que você tenha adquirido o devido conhecimento para começar a escrever. E o pior de tudo, você ainda é uma criança, você é um adolescente, você não tem o domínio da escrita, e aí o professor chega até você e diz assim: isso vale ponto, isso vale nota, se você não conseguir, você terá uma nota baixa, se você não conseguir, eu terei de dizer para todo mundo na sala qual foi a nota que você obteve. E isso para uma criança e para um adolescente é a pior coisa do mundo. É uma sensação de impotência, de incapacidade. Porque, meus amigos, eu quero que você saiba que redigir é um ato extremamente particular. Por isso que existe uma coisa que nós chamamos no ato da escrita de estrutura individual de escrita. É uma capacidade que você vai adquirindo que torna-se necessariamente uma organização muito sua. É algo seu, ok? Muito bem. Eu separei aqui na minha apostila uma série de pontos que eu acredito serem os mais importantes no ato da escrita. Vamos começar com o planejamento. Quando você for escrever alguma coisa, é necessário que você tenha um tempo para planejar. O que significa planejar, professor? Você vai pensar a respeito do tema. O que eu sei sobre isso? Qual é a ideia mais importante sobre isso que eu quero escrever? Por onde eu devo começar? O meu objetivo é convencer alguém? O meu objetivo é apenas descrever uma determinada situação? O meu objetivo é contar uma história para que alguém leia e compreenda aquilo que eu estou pensando? Mas eu quero contar a história sem o objetivo de convencer ninguém? Ou eu simplesmente estou aqui agora escrevendo com o objetivo claro de fazer com que você acredite naquilo que eu estou pensando e a respeito do que eu estou escrevendo? Perceberam como é que esse planejamento ele permite a você, em um primeiro momento, construir também um mapa mental dentro da sua cabeça? Bom, eu vou escrever sobre este assunto, eu quero abordar este conteúdo, este tema e aquele outro. O meu objetivo é este. Depois que eu conseguir fazer essa primeira parte, eu vou para a segunda parte. Eu vou pensar em quantas linhas de fato eu quero escrever. Eu quero escrever um livro? Eu quero escrever apenas um conto com 10 páginas, supostamente? Eu quero escrever apenas uma página, uma redação comum para um concurso público? Eu quero fazer apenas um bilhete com 5 linhas ou 10 linhas? Qual é o meu objetivo? Perceberam que antes de você escrever a primeira linha, você tem que pensar em tudo, pensar bastante. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Todo escritor sua a camisa. Ele erra muito antes de o texto dele ficar pronto. Peguem um livro que conte a biografia de escritores. Observe como Carlos Drummond de Andrade escrevia suas poesias. Ele escrevia, depois ele revisava, ele trocava um advérbio que não estava dando o entendimento que ele queria, ele trocava um substantivo, ele substituía um verbo que estava dando uma ideia de passado e ele queria projetar essa ideia para o futuro. Observe aqui, recentemente, como Renato Russo escrevia suas poesias. Aqui em Brasília, no Centro Cultural Banco do Brasil, fizeram uma exposição com textos manuscritos do Renato Russo que provava, por A mais B, que ele rabiscava, ele alterava, ele corrigia, ele manuscrevia posteriormente, ele suava a camisa para escrever os seus textos. Observe as composições do Cazuza, como é que ele escrevia. Primeiro ele redigia um texto que era a ideia central da música dele, da composição. Depois ele alterava: esse verbo não está bom, esse advérbio não está legal, esta conjunção não está interessante. Volte no tempo, lá no final de 1800, início de 1900, quem já leu a biografia do doutor, as biografias do Dr. Rui Barbosa de Oliveira, ele escrevia aqueles textos altamente complexos e eruditos. Depois ele vinha
rabiscando o seu próprio texto e corrigindo. Ele fazia uma correção, ok? Então, não me venha com essa história de que o estudante, ainda criança, ainda adolescente, tem que escrever de forma perfeita. Mas por qual razão isso é imposto aos alunos? É óbvio, é para dizer que você é burro. É para dizer que você é burro, meu amigo. Quando você escreve um texto diante de um professor, você é uma criança, você é um adolescente, é para provar que você é burro. O nosso sistema de ensino faz nós termos ódio da escrita. Nós temos raiva de escrever. Nós temos medo de escrever. Por quê? Porque ninguém diz pra gente, olha, escreva, cometa todos os erros que você puder, depois nós vamos revisar tudo. Olha, você percebeu esta frase? Ela não está legal. Você esqueceu de colocar uma vírgula aqui. Vamos colocar a vírgula? Você esqueceu que isso aqui é uma oração subordinada, adjetiva. Vamos colocá-la entre vírgulas. Você se esqueceu que isso aqui é que esta frase aqui que está fora das vírgulas é uma oração subordinada, substantiva? Você se esqueceu que esta oração aqui deveria ficar lá no final da frase porque é uma oração subordinada, adverbial, e deve estar entre vírgulas? Vamos corrigir? O problema do nosso ensino, do nosso sistema de ensino, e homens como o próprio Dr. Laí Ribeiro, em suas palestras, comenta sobre isso, homens como o filósofo Olavo de Carvalho, deixa isso muito claro aqui no Brasil. Nós temos um problema com o ensino brasileiro. E é um problema enorme. Aqui no Brasil se estuda para passar em concurso público. Isso é um problema. Estudar para passar em um concurso público, aí você passa, foi aprovado e nunca mais você pega em um livro, nunca mais você pega em um caderno. E por que isso acontece? Isso é normal? É óbvio que não é. Mas isso é o nosso sistema de ensino. Você é estudante. Não importa se você é estudante do ensino fundamental, do ensino médio, do ensino superior. Você tem espaço para falar na sua sala? É óbvio que você não tem. Alguém quer ouvir, meu amigo, o que você tem para dizer? É óbvio que ninguém quer ouvir o que você tem para dizer. Sabe por quê? Porque aluno, sabe qual é o significado da palavra aluno? Aluna. Luna, significa lua, lua, em espanhol. La luna, ou seja, a lua. Lua é aquilo que brilha, que tem luz, ok? Então, aluno significa aquele que não tem luz, não brilha. Portanto, essa ideia de que você é um aluno arrebenta você, porque você não tem espaço para falar, para se manifestar. E isso é muito ruim no nosso sistema de ensino. Como é que eu vou permitir que um cara que está se desenvolvendo como estudante ele não possa falar, mesmo que ele cometa todos os erros do mundo, não tem problema. O nosso papel é esse. Você erra, você acerta, você erra, você acerta, você erra dentro da sala de aula, o papel é esse. Você vai errando e vai melhorando a si mesmo devagarinho. Mas nós temos um sistema de ensino em que o professor pisa na sala de aula e começa a falar. Ele vai falando sem parar. Aí dá um sinal, ele sai. Aí entra outro. Fala sem parar. Blim, dá um sinal, ele sai, entra outro. E você não fala nada. Só que o professor já sabe, ou pelo menos supostamente deveria saber aquele conteúdo. Então ele não precisa falar mais, quem tem que falar é você, aluno. Qual é o sistema de ensino do futuro? É aquele em que o professor entra em sala e ele fica calado, ele não fala nada. Ele chega para o José e fala, José, fale o que você pensa a respeito sobre tal assunto. Ô professor, eu não sei nada. Não, então tá ótimo. Eu vou te dar aqui uma parte do livro, tá? São 20 páginas, você vai para casa amanhã, vai ler, vai estudar, vai fazer suas pequenas anotações e na próxima aula eu quero ouvir você. João, o que você entende sobre o assunto? Olha, professor, eu penso isso, penso aquilo. Legal. O seu pensamento ainda não está completo, então você vai ler da página tal a página tal e na próxima aula nós vamos debater sobre esse assunto. Maria, o que você pensa? Isso é um sistema de ensino que permite a você se manifestar. Agora, aqui no Brasil é o seguinte, o professor fala e você ouve. Aí ele volta no dia seguinte, fala e você ouve. Aí tem o medo. O medo é altamente controlador. O medo é um sistema maravilhoso de controle. Por quê? Primeiro ele fala, aí sempre termina, quando ele quer controlar a turma, ele termina dizendo assim, olha, isso aqui é para prova, isso vale nota. Eu preciso vencer esse conteúdo porque isso vale nota. Dane-se se vale nota.
Se você não aprender, não valeu de nada. Se você tirar 10 porque colou, porque memorizou só para o dia da prova, sem querer aprender, sem ter amor por aquele conhecimento, isso não vale nada para você. É perdido, é jogado fora. Então, meus amigos, eu vou dar uma dica para você. Eu anotei aqui na minha apostila, além do planejamento, tem a estrutura. A estrutura do seu texto dissertativo. Primeiro você pensa, você planeja o que eu quero escrever, para quem eu quero escrever, como eu quero escrever, de que forma eu quero escrever. Eu quero escrever com a minha personalidade ou eu tenho que ficar escrevendo só para agradar uma banca, seja da FGV, seja da Fundação Carlos Chagas, seja da Fundação Getúlio Vargas, ou seja do Sebrasp. Dane-se a banca, dane-se. Eu tenho que escrever porque isso é gostoso, porque é prazeroso. Aí, quando eu for fazer a prova, do concurso público, quando eu for fazer o exame vestibular, quando eu for fazer o meu exame do final de curso, lá na faculdade, aí sim, aí eu vou pegar aquelas regras todas, mas eu já tenho prazer em escrever, então vai ser fácil. Porque eu sei que professor não vai dar ouvido a você. Você sabe, eu também sei. O professor não vai dar ouvidos a você. Não interessa o que você quer fazer. Interessa o que o sistema quer que você faça. Tem que ser assim. Se não for assim, eu não posso orientar a sua monografia ou o seu TCC, o seu trabalho de conclusão de curso. Tem que ser dessa forma. Você não pode criticar o sistema, você não pode criticar o sistema de ensino, você não pode ser muito duro. Se você quiser dizer a verdade, essa verdade tem que ser muito polida, tem que ser maquiada, ela tem que ser travestida de uma informação que agrade ao reitor, que agrade ao seu professor, que agrade ao chefe da banca, porque senão você pode ter o seu TCC ou você pode ter a sua monografia vetada, porque todos nós sabemos que é assim que funciona. Converse com algum estudante que terminou o ensino superior em qualquer área, tanto na área do bacharelado quanto da licenciatura, não importa o que ele tenha feito. Ele não fez aquilo que queria fazer. Ele não fez. Ah, mas realmente as pessoas não podem escrever o que elas estão pensando. E por que não? E por que não? Quer dizer que para alguém escrever o que está pensando, ele tem que andar à margem do sistema? Ele tem que criar uma estrutura paralela ao sistema? É assim que funciona? Para que o professor Olavo de Carvalho pudesse falar o que pensava, ele teve que ir embora do Brasil? Ele teve que buscar um caminho paralelo? Mas isso já aconteceu no passado com diversos homens. Alguns foram até queimados na fogueira porque resolveram falar o que pensavam. Vá lá. Olha o que aconteceu com Galilei, Giordano Bruno. Olha o que aconteceu com Giordano Bruno. É só voltar no tempo. Esses homens não escreviam aquilo que pensavam porque eles tinham medo. Eles tinham medo. Quando Giordano Bruno foi queimado na fogueira por falar aquilo que ele pensava, ele foi queimado. Hoje em dia não se queimam mais as pessoas, mas simplesmente colocam ela à margem. Por exemplo, o que aconteceu com o Olavo de Carvalho? Ele não era um filósofo, ele era um maluco. Ele era um maluco. O conhecimento dele não importava. Mas é um velho doido. Por quê? Porque ele está afirmando algo que o sistema não aceita. Ele está à margem do sistema. Isso é o que acontece com a maioria de nós, estudantes. Portanto, meus amigos, se você quer escrever bem, você não pode seguir somente as regras impostas. Você tem que buscar o seu próprio caminho. Olha os tópicos que eu coloquei aqui na minha apostila. Planejamento, estrutura, clareza e precisão. O que significa isso? Se você quiser falar sobre determinado assunto, você vai ter que ser claro. Só que para ser claro, o que é a ideia de claro? É aquilo que não é escuro. Se não é escuro, não está escondido. Tem que estar às claras. Quando um juiz profere uma sentença e essa sentença é obscura, quando ela não é clara, não dá ao advogado o direito de entrar com embargos de declaração. O que significa este documento, embargos de declaração? Significa que o advogado está dizendo: excelência, o senhor foi obscuro. Excelência, o senhor não foi claro. O senhor omitiu alguma informação. Ok? Então, se o senhor omitiu alguma informação, se o senhor não foi claro naquilo que quer dizer,
Então eu tenho o direito de questionar porque tem alguma coisa errada. Não é assim que funciona? Então, clareza e precisão. O que significa precisão? É você ir direto ao ponto, ok? Você tem que ir direto ao ponto, bater na ferida. Coesão e coerência. O que significa coesão e o que significa coerência? Um texto coeso é o seguinte, ele está amarradinho, não é? Ou seja, quando eu começo defendendo uma determinada ideia no início e vou seguindo ao longo do texto, o que termina encontra amparo naquilo que começou. E quando eu começo um texto, ele também encontra amparo naquilo que eu digo no final. Então eu não posso começar falando de A e terminar falando de Z sem amarrar o A até o Z. As ideias precisam estar muito bem amarradinhas, ok? Mas como é que eu faço isso, professor? Em uma redação? Só tem um caminho, Só tem um caminho, que significa você precisa redigir com muita frequência. E vai errar muito, nós vamos errar o tempo todo. Você pega um texto, diga assim, eu vou falar sobre a inteligência artificial. Eu quero saber o que é isso. Então você coloca, o que é, em primeiro lugar, o que é inteligência artificial? Em segundo lugar, quem criou, quem inventou a inteligência artificial? Como ela pode modificar a vida das pessoas? Como ela afeta a minha própria vida? Qual é o conceito mais claro e mais cristalino de inteligência artificial? E você vai anotando isso. Ninguém está dizendo que isso aqui está certo, mas você anota. O nome disso é planejamento. Bom, o que eu sei sobre inteligência artificial? Ih, caramba, eu não sei nada. Então eu vou pesquisar. Quem inventou a inteligência artificial? Quem criou esse conceito? Onde isso nasceu? Quando surgiu pela primeira vez? Não sei. Eu tenho que pesquisar. Na medida em que você não sabe, você começa a pesquisar. O problema é que quando você não sabe e acha que sabe, isso é um problema. Como também é um problema quando você sabe e acha que não sabe. Isso também é um problema. Às vezes você sabe muito, mas não sabe que sabe. Ou às vezes você não sabe nada e acha que sabe. Isso também é um problema gigantesco. Porque isso cria uma névoa na sua frente. Se você sabe muito, mas não sabe que sabe, existe uma névoa. Você não vai fazer nada porque você não sabe que sabe. Agora, se você não sabe nada e acha que sabe alguma coisa, isso vai criar uma névoa na sua frente. Por quê? Porque você nunca vai pesquisar para aprender coisas novas. Você acha que sabe. Se você acha que sabe sem saber, você não vai pesquisar. Perceberam? Outro tópico, revisão e edição. Isso tudo está na minha apostila. Revisão e edição. O que significa revisão e edição? Significa que depois que você escreve, você precisa revisar tudo. Então, professor, eu posso errar à vontade? É óbvio que você pode e deve errar. Você deve errar tudo. Você começa a sua redação dizendo, a gente estávamos em um parque. Não, não é a gente estávamos, é nós estávamos, ou a gente estava. Opa, peraí, eu vou revisar isso porque está errado. Isso faz parte do jogo. Só que você pisa em uma sala de aula e o professor afirma que você precisa acertar desde o início e ninguém acerta desde o início. Muito pelo contrário, você erra desde o início. Você vai errando e vai tendo prazer em errar e corrigir, em revisar. Aí depois que você revisa, você edita aquele seu texto, seja no computador, ou você edita o seu texto colocando ele em uma outra folha já devidamente revisado, e aí começa a nascer um texto muito mais bonito, ok? É assim que funciona o jogo. Próximo tópico, estilo. Já ouviram falar em estilística? O que é a estilística? É a ideia de que todo escritor tem o seu estilo próprio. E esse estilo deve ser analisado, deve ser estudado, deve ser interpretado por quem estuda determinado autor, determinado escritor. Por exemplo, Machado de Assis tinha um estilo, Guimarães Rosa tinha um estilo, José de Alencar tinha outro estilo, Álvares de Azevedo tinha outro estilo, Lima Barreto tinha outro estilo, Carlos Drummond de Andrade tinha outro estilo, o nosso, aqui mais recentemente, homens como Darcy Ribeiro tem um outro estilo, ok? Olavo de Carvalho tem um outro estilo. Perceberam? Por exemplo, se você pegar uma composição de Roberto Carlos e comparar com uma composição de Raul Seixas, ou de Renato Russo, ou de Caetano Veloso, ou do Chico Buarque, ou do Rei do Baião, o nosso glorioso
como é que é o nome? Me fugiu agora o nome do rei do Baião. Se você pegar uma composição desses homens, você vai descobrir que cada um tem o seu estilo próprio. Não existe um estilo único, não é? O estilo é próprio, é particular daquela pessoa. Você pega uma composição do Raul Seixas, você sabe que é dele. Você sabe que é do Raul. Você pega uma composição do Roberto Carlos, você sabe que aquilo foi escrito por ele. Você pega uma composição da Marisa Monte, você sabe que aquilo foi escrito por ela. Tem a cara da pessoa, tem um estilo. O Carlinhos Brown tem um estilo de escrever que é próprio dele. O Chimbinha e aquela moça que dança, né, que mexe o cabelo, ela tem um estilo que é... Joelma tem um estilo que é próprio dela. Ok? Então, meus amigos, para terminar, aqui nós temos o uso de recursos retóricos. Quando você está escrevendo, você tem que lançar mão de recursos retóricos. O que é a retórica? Se você quer convencer alguém, você tem que buscar formas de convencimento. Você não convence ninguém se você não der exemplos claros. Ok? Exemplos claros. Quem escreve, usa essa forma de escrever, aquela outra, aquela outra, aquela outra. Quem começou a escrever e foi tomando gosto pela escrita. Quem começou a escrever não sabia muito quando começou e foi se desenvolvendo ao longo dos tempos, não é da noite para o dia. E isso é tão interessante de sabermos, por quê? Porque a impressão que nós temos é de que nós temos que começar da maneira mais perfeita possível. Isso é uma mentira. É uma mentira. E vamos terminar com o feedback. O que é o feedback, professor? Nada mais é do que você pegar o seu texto e submeter à apreciação de outras pessoas. Que aí é onde entra o professor. O professor tem que ser o seu parceiro. Ele não tem que ser seu inimigo. O professor não tem que ser aquele cara que fica dizendo para você que a sua redação vale nota. Dane-se a nota. Dane-se a nota. Não tem que valer nota. A sua redação tem que valer o prazer de escrever. A sua redação tem que valer a alegria de escrever. Você tem que escrever por amor. Por amor ao desenvolvimento escrito. E olha, e tem mais uma coisa. Escrever não significa digitar. Digitar no computador não tem absolutamente nada a ver. Escrever é papel, é caneta na mão. É caneta e papel. Porque você pode digitar e aí vem esse Windows, vem essa inteligência artificial que sacaneia a gente porque fica corrigindo. O Windows corrige e isso é uma, desculpa a expressão, é uma merda na vida do escritor. Por quê? Se ele corrige a acentuação gráfica que você errou, se ele corrige a ortografia que você errou, se ele corrige a concordância ou a regência que você errou, você não tem a oportunidade de corrigir, de revisar esse texto, então você não vai saber nem que errou. É necessário escrever, meu amigo. Na hora da separação silábica, na hora da redundância, na hora da repetição de vocábulos, é você quem tem que saber. É você. Tire o computador da sua vida na hora de redigir. Primeiro você redige tudo no papel, eu faço isso e eu erro pra caramba e tenho o maior prazer em errar. Eu tenho o maior prazer em errar quando estou escrevendo. E isso me deixa muito satisfeito. Por quê? Na medida em que eu vou errando, aí depois eu me sento para revisar. Depois é que eu lanço isso no computador, o computador me ajuda a descobrir mais erros. É assim que funciona o jogo. Portanto, a partir de hoje, se você quer ser um ótimo redator, se você quer escrever bem, largue o computador, escreva à mão, de forma manuscrita mesmo. Tem que ser manuscrito. Manuscrito quer dizer à mão. Ok? Mano é mão em latim. Mano. É mano com U. Tá? O mano é esse mano aí que a gente usa na gíria. Mas o mano com U é manuscrito. Manuscrever. Escrever à mão. Então você primeiro escreve à mão no papelzinho, escreva o seu bilhete, escreva a sua carta, escreva um memorando, escreva um ofício, sabe? Escreva um relatório, escreva uma ata e depois sai rabiscando tudo. Depois você rabisca, corrige, esse verbo não está legal, aquela conjunção não ficou boa, este substantivo não está no lugar correto, eu me esqueci de colocar vírgulas, esqueci de acentuar as proparoxítonas. Aí, meu amigo, você está no caminho de se tornar um ótimo escritor. E vai uma dica final para este vídeo. Esqueça essa história de que você aprende a escrever para passar em prova de concurso público ou em prova da OAB. Esqueça isso. Um dia você vai passar. Dane-se se você reprovou 10 vezes na prova da OAB. Dane-se.
Dane-se se você fez o concurso público e foi reprovado em redação. Dane-se! Comece a escrever por amor, que aí vai chegar um momento que você vai passar naturalmente, não por pressão, naturalmente. Aquilo flui de forma natural. Então o objetivo deste vídeo é: vamos ter amor pelo ato de escrever e vamos esquecer esse domínio que o sistema de ensino provocou em nós e esse medo que o sistema provocou em nós. Eu fico muito feliz. Se você conseguiu assistir a este vídeo todo, você é um herói, tá? Já são 25 minutos de vídeo, mas eu espero que você tenha gostado. Fique com Deus, um grande abraço e eu conto com você. Até a próxima.